Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, amados. Você está bem? Oh, Deus é bom. Nós vamos falar hoje sobre Jesus ainda é o mesmo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. E antes dos irmãos abrir a Bíblia, a gente está no processo aqui, como o pastor falou, como nós vemos falando sobre todo esse tempo, nós estamos no processo de mudança, não é verdade? E o nosso tema é Jesus ainda é o mesmo. Amém? Então, o que é que eu quero dizer? Nós passamos por mudanças, a gente muda de carro, a gente muda de roupa, a gente muda de templo, vai para um espaço maior, amém? Aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele faz muito mais do que nós pensamos e imaginamos, amém? Aleluia. E interessante que os pensamentos mudam, tudo muda, mas Jesus ainda é o mesmo, Jesus não muda, amém? Aleluia, nós podemos mudar as nossas convicções, o nosso pensamento, a gente faz um caminho para ir para casa, no outro dia pode ter feito uma alteração, tudo muda, mas Jesus não muda, amém? Aleluia. A palavra de Deus fala assim, olha, Jesus ele é eterno, ele nunca muda. Jesus pode agir de diversas formas, na sua multiforme graça, mas ele sempre está em consistência com aquilo que ele, com a sua palavra, com aquilo que ele disse para mim e para você. Amém? Nas suas palavras, no seu ministério de Jesus enquanto homem aqui, ele deixou vários ensinamentos com os seus discípulos e que segue até hoje para nós. Amém? Aleluia. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em João, no capítulo 1, no versículo 2. João, capítulo 1, versículo 2. João 1, capítulo 2. É João, não é 1 João, amém? É no João, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui também. Aleluia, Deus é bom. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Aleluia. Olha só, nós sabemos que Jesus já existia antes da criação, como a gente acabou de ler. Mas o pecado, ele entrou no mundo, amém? Ele se instalou e com o pecado ele trouxe sofrimento e trouxe morte, né? E como a letra da música fala, e como a gente vai falar um pouco mais à frente, mas não parou por aí. O pecado se instalou, o sofrimento, a destruição, mas Jesus ele veio na terra para passar esse tempo aqui na terra, para mostrar para nós que era possível ter uma vida de retidão, uma vida santa, uma vida que você pode abençoar, que você pode fazer curar um enfermo, amém? Aleluia. E ele morreu, e com a sua morte ele trouxe algo para mim e para você, amém? E tem uma outra palavra, outra música, que a gente também canta muito aqui, que eu fiquei até com vergonha agora de cantar, porque o pastor disse que eu sou muito afinado. Eu vou até puxar aqui o ar, aqui, ó, que fala assim, ó. A morte venceste, nem sai. A morte venceste. Vai, me ajuda, igreja. Rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. A gente faz uma dupla, viu? Olha, então, o que é que a palavra, a música, ela diz também, né? Os pecados, eles foram destruídos na cruz, quando Jesus morreu por mim e por você, amém?
Aleluia. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus é o mesmo. Amém? E com isso, como também foi falado hoje à noite, no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Aleluia. Ele ressuscitou por quê? Porque ele disse que não ia morrer ali. Aquela morte não tinha domínio sobre ele. Amém? Aleluia. Aquela morte não ia dominar ele. E ele trouxe para mim e para você uma palavra de vida eterna. Amém? Aleluia. Que todo aquele que chegar até ele, confessar ele como Senhor e Salvador da sua vida, aquela pessoa será salva e viverá eternamente. Amém? Aleluia. Deus é bom, amados. Interessante que ele fala também aqui, deixa eu pegar aqui. Jesus sempre reinará. Ele é eterno. Ele veio até nós como carne, morreu na cruz. Amém? No terceiro dia ressuscitou para mim e você tivesse vida e vida eterna junto com ele. Amém? Aleluia. E eu queria que os irmãos também abrissem a Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Que é um versículo também que eu acho lindo. Isso daqui, que meu tempo também está acabando, que fala bem assim, olha, João capítulo 14. Vamos lá? João 14, no versículo 1. Olha só que interessante. João 14, 1. Aleluia. João 14, 1 fala assim, ó. Que coração de vocês não fique angustiado? Vocês crerem em Deus, creem também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. Amém? Aleluia. Ou seja, o pacote completo. Ele estava antes como a música fala, alfa e ômega, ele estava antes de tudo. Ele veio como carne, amém? Ele morreu, ressuscitou para que eu e você tivesse vida eterna junto com ele. E ele fala que ele foi ao Pai preparar morada para mim e para você. Amém? O pacote completo, amado. Ele não teve variação, ele não teve mudança. Ele veio cumprir o seu propósito aqui na terra. Amém? Para que a gente tenha vida e vida abundante com ele na eternidade. Amém? Aleluia. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu queria chamar a nossa ministra também da segunda parte, não é isso? A Ana Luísa. Aleluia. Amém. Obrigada, Joelis. Que bênção que é ouvir essa palavra. Eu gostaria de ouvir muito mais tempo, porque essa é a melhor palavra que alguém pode ouvir. É a respeito de Jesus, não é verdade? Não existe nada mais completo, não existe nada que sustente melhor a vida de um crente do que ouvir sobre Jesus. E continuando aquilo que o Joel estava a falar, né? Jesus ainda é o mesmo. Você pode dizer, Jesus ainda é o mesmo? Glória a Deus. Agora, quem é Jesus? Para dizer que ele ainda é o mesmo, a gente precisa conhecer muito bem o trabalho e o ministério e a vida de Jesus, não é verdade? Lá em Marcos capítulo 4, versículo 37 diz, os discípulos eles estavam no meio de uma tempestade e eles olharam para Jesus e eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele não era uma pessoa comum. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus aqui na terra. Sabe que isso nunca tinha acontecido dessa forma. E da forma como ele veio, isso nunca mais vai acontecer em nenhum outro momento da humanidade. Vir 100% homem e 100% Deus para participar aqui nessa terra, para sofrer as mesmas tentações, para passar pelas mesmas provações, e ele passou por tudo e ele venceu. E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Você conhece Jesus? Você realmente conhece Jesus? Eu quero que você abra, por favor, em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nós vamos entender um pouco o que é conhecer Jesus, para que aí, então, nós possamos perceber melhor a realidade
do que é dizer que Jesus ainda é o mesmo. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, aquele versículo que o Joelis leu lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Sabe que aqui é como se ele estivesse indo por etapas. Ele começa dizendo: nós ouvimos, depois vimos, contemplamos e tocamos na palavra. Parece que vai... são etapas, né? E sabe que quando você ouve falar uma coisa, você pode acreditar ou não, né? Você só ouviu falar, mas quando você vê é diferente. Você ouviu e depois você viu. Aí você fica realmente convencido de que aquilo é a verdade. Mas você ouviu, você viu e depois você contemplou, ou seja, você viu intencionalmente, você prestou atenção, você se deixou influenciar. E depois, nossas mãos tocaram. Aqui quando o apóstolo João fala, né, eles puderam tocar na palavra que se fez carne, Jesus Cristo. O verbo que se fez carne, como está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Ele é a palavra, ele é a verdade. Ele é a palavra. Ele não falou, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Essa é uma das declarações mais poderosas da palavra. Essa é uma das realidades mais sobrenaturais que a gente pode imaginar sequer. E é até difícil de imaginar. A palavra virou, ou era e sempre foi, uma pessoa e ele se transformou em carne. Você consegue imaginar o poder que era poder, por exemplo, como os apóstolos, como ele escreveu aqui, estar perto dessa pessoa que era a palavra? Meu Deus, deve ter sido uma experiência maravilhosa, não é verdade? E continuando no versículo 2, ele diz: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ou seja, ele é a vida. Ele é a vida eterna manifesta. E no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que vosso gozo se cumpra. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele é o caminho. O Senhor Deus, ele fala aqui, ele é a luz que iluminou o caminho para que nós pudéssemos andar na verdade dele. É muito interessante que eu estava essa semana no trabalho, acho que foi quinta passada, exato. Quinta-feira passada eu estava lá no trabalho e eu tenho uma colega, eu já até citei aqui uma vez, ela é muçulmana. E nós duas, semana passada, estávamos fazendo um trabalho juntas, dentro da nossa equipe. E a gente estava assim, meu chefe chegou e é um trabalho específico que costuma, às vezes, dar umas dores de cabeça, uns probleminhas aqui, outros ali. Mas, das últimas experiências que eu tive fazendo aquele trabalho específico, eu não tive problema nenhum. E ela chegou para mim, ela já não fazia muito tempo. E estávamos nós duas para fazer aquilo. E ela chegou para mim e disse, preocupada, ela disse, Ana, e aí? Você acha que vai dar tudo certo? Como é que está sendo? Não sei o quê. Eu disse, não se preocupe. Está comigo, está com Deus. Comigo não tem problema nenhum. Brinquei assim com ela, mas falei. E ela olhou. E ela olhou para o outro colega que estava do nosso lado e ela disse assim, eu gosto de trabalhar com a Ana porque ela tem fé igual a mim. E naquela hora eu parei para pensar, né? De fato, eu tenho fé, mas talvez não seja igual a ela, igual. Mas sabe uma coisa que é verdade e que pode chocar um pouco, mas é bíblico, é que fé em Deus não salva ninguém. Aí você vai dizer, isso é uma pegadinha, tem que ter fé e confessar. Não. Olha, a gente crê em Deus. Os muçulmanos creem em Deus.
Os hindus creem em Deus, em vários deuses. XYZ religiões, que não adianta dizer quantas, né? Creem em Deus. O diabo crê em Deus, está na Bíblia. Então, assim, crer em Deus não é critério de salvação. Mas a Bíblia fala que existe um caminho para ter a salvação e para chegar até Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é o único Salvador. A Bíblia fala que aprouve a Deus que nele estivesse a plenitude da divindade de Deus. Somente nele, somente através dele, somente por causa dele nós podemos ser salvos. Sabe que você não vai chegar no céu? Lisiane chegou no céu. Né? Jesus voltou e ela está lá, foi se apresentar para o Senhor, né? E Deus chega para ela e diz: parabéns, Lisiane, você se salvou. Se não fosse por sua causa, você não teria chegado aqui. Sabe que isso nunca vai acontecer? Porque por mais que você seja um ser humano em outro patamar, igual a Lisiane, por exemplo, mesmo assim, você não tem a capacidade de salvar a si mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala que todo homem pecou e somente através de Jesus Cristo e do sacrifício dele é que nós podemos obter a salvação. Você está aqui nesse lugar? Lá no versículo 7, continuando. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu sei que... Pare por aí. Eu sei que você não faltou às aulas de português da escola, espero eu. E você sabe que quando tem a palavra se, é uma condicionante. Por exemplo, se você escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia, você vai evitar ter cáries. Se, então, você vai ter uma consequência. Mas o contrário também funciona, quando você inverte, né? Você está tendo cáries porque não escovou os dentes. Funciona assim. Funciona assim a construção da frase. Então, aqui funciona da mesma forma, é português simples. Se andarmos na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o contrário ficaria como? Se eu não estou tendo comunhão com os meus irmãos, então algo de errado não está certo, não é verdade? É um sinal de saúde espiritual uma pessoa estar em comunhão com os irmãos, estar envolvido uns com os outros. Ovelha não anda isolada, não. Ovelha que anda sozinha tem alguma coisa fora do lugar. A ovelha anda no meio das outras ovelhas. E o nosso pastor, a voz dele a gente ouve, que é Jesus Cristo. Amém? Continuando. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Vou continuar o versículo 2, o capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos. Lembra daquela primeira pergunta que eu fiz? Se você realmente conhece Jesus, aqui está a resposta. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Glória a Deus. Sabe que essa palavra, ela deveria ser o fundamento da vida de todo crente. Essa palavra, ela deveria estar estampada lá na parede da nossa casa, para que a gente lembre, muitas vezes, por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós estamos onde estamos? É por causa dele. Não adianta eu
pensar mais à frente, querer outras coisas, crer para outras coisas, que não é errado. Se antes de tudo a minha fé não estiver primeiramente em Jesus Cristo. Porque sabe que Jesus, ele fez muitos milagres, Jesus, ele curou pessoas, Jesus salvou, libertou, ele morreu por nós. E ele ainda é o mesmo como? Através de mim e de você, através das nossas vidas. Jesus Cristo, ele não está aqui hoje fisicamente, mas através do Espírito Santo, que nos conecta a Ele e ao Pai. Sabe que a palavra fala que nós estamos assentados à direita de Jesus Cristo, nas regiões celestiais. Que coisa maravilhosa, que realidade superior é essa, de saber que eu tenho o advogado, o melhor advogado, para estar do meu lado. Sabe, às vezes eu vejo uma série, né, de uma pessoa muito rica e ela vai discutir com outra e ela fala, eu te vejo na justiça. A gente vai brigar na justiça porque eu tenho o melhor advogado. O meu advogado, ele está na Suprema Corte do país. Sabe onde é que seu advogado está? Ele está no melhor lugar. Ele é o cara, ele é o advogado. E ele ainda é o mesmo. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, ele é o leão, ele é aquele que morreu, que destruiu a morte naquele dia, como Laila falou aqui, no dia que ele estava naquela cruz, e que não havia pecado algum, ou culpa alguma, ou legalidade alguma para que ele estivesse ali. A morte foi vencida naquela cruz. E por causa dele, que ainda é o mesmo, na minha vida, eu posso acessar lugares que já são meus por direito. Amém? Sabe que se eu digo que eu o conheço, consequentemente, eu faço o que ele fez. Ele mesmo disse que nós iríamos por todo mundo, que nós deveríamos ir por todo mundo, fazendo obras ainda maiores. Mas você pode pensar, como é que eu vou fazer obras ainda maiores? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Para fazer obras ainda maiores do que Jesus. Parece que pensar assim é até soberbo, né? Tipo, eu? Não, mas ele era Jesus. Mas ele está dentro de nós. Nós faremos obras ainda maiores porque a obra dele é perfeita, ele não faz incompleto. Ele não veio para aqueles daquele tempo, ele veio para toda a humanidade. E para que ele possa alcançar toda a humanidade, ele precisa usar a minha e a sua vida. E nós precisamos estar disponíveis para que isso aconteça, amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música, por favor. Jesus Cristo, ele é o mesmo, porque ele continua a operar através da sua igreja. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios 15, 54. Sabe que o mesmo Jesus Cristo, que um dia morreu naquela cruz, que venceu a morte, que humilhou a Satanás e que hoje está assentado à direita de Deus, um dia ele voltará com maior poder e glória que a humanidade já viu ou já imaginou em algum momento. E aqui nesse versículo ele descreve exatamente o momento em que a obra de Cristo ela é completa. O momento que ele veio para cumprir aquilo que ele veio fazer. E ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo, ele é o mesmo. Jesus Cristo, ele é aquele que já fez aquilo que ele precisava fazer pela minha e pela sua vida. Mas a obra dele não para por aí. Vai vir algo muito melhor. E sabe
que não vai vir só naquele dia, mas a palavra dele promete que todos os dias da nossa vida nós deveríamos reinar em vida enquanto nós estivéssemos aqui. Por quê? Porque nós fomos feitos através de Jesus Cristo, reis e sacerdotes nessa terra. E você pode estar pensando, minha vida é qualquer coisa, menos de rei. O que eu estou a viver hoje é qualquer coisa, menos um lugar de destaque. Talvez você esteja numa situação hoje que você diga assim, essa palavra é muito bonita, mas o que eu estou a viver hoje não é isso, não é essa realidade. A minha situação hoje é o contrário disso que está aqui. Sabe que Ele deixou para nós o direito, um testamento, uma aliança, um presente, para que nós pudéssemos simplesmente, simples como você está pensando, que não pode ser tão simples, mas eu te digo, é simples assim, de tomar posse e viver aquilo que Ele prometeu para nós. Uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida em que não somente eu sou curado e vivo a cura em manifestação na minha vida, como eu levo a cura para outras pessoas. Da mesma forma que Ele levava quando Ele estava presencialmente, fisicamente nessa terra. É o meu e o seu dever, como aqueles que dizem o conhecer, que façamos as obras ainda maiores, que continuemos o ministério de Jesus Cristo, porque é para isso que nós fomos chamados. Sabe que privilégio que é poder falar de Jesus, como eu disse aqui quando eu subi aqui. Que privilégio que é poder entender e ver mais uma vez na palavra que aquele que me salvou, aquele que me livrou da morte, aquele que me curou, aquele que me amou e que nem sequer precisava de mim, mas Ele quis me amar. Ele deixou para mim todo o direito e o dever de continuar o seu ministério. Que privilégio e que responsabilidade é essa, não é verdade? Eu espero que nessa noite você tenha tido um pouco mais da consciência de que é o meu e o seu dever continuar aquilo que Ele estava a fazer. A Bíblia fala que Jesus andava por todo lugar, amando as pessoas e fazendo bem. Jesus, Ele era um instrumento de compaixão. A Bíblia fala diversas vezes que Ele olhava para uma pessoa e Ele se compadecia. Eu ouço essa palavra compaixão e me vem um sentimento de que Ele sentia a dor que aquela pessoa sentia. E no final do seu ministério, Ele fez isso literalmente. Naquela cruz, Ele sentiu todas as dores que nem era suposto Ele sentir, porque Ele nunca fez nada para estar ali. Ele levou todos os pecados que Ele nunca pecou, mas naquele lugar, naquela cruz, que para Ele foi maldita, para nós foi a bendita cruz, em que Ele levou as minhas dores, em que Ele levou os meus pecados, em que Ele sofreu a morte que era para eu ter sofrido, em que Ele foi humilhado, o Verbo que se fez carne, o Deus que criou os céus e a terra, aquele que estava desde o princípio, aquele que era e que é e que há de vir, que é o Alfa e o Ômega, se fez maldição no meu lugar. Ele não precisava disso, não. Mas a Bíblia fala que Ele amou. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele se deu. Ele se entregou pela humanidade. E hoje nós podemos compartilhar dessa palavra com outras pessoas. E hoje nós podemos continuar as suas obras e os seus milagres e as suas curas e o seu ministério e o amor e a compaixão que Ele levava. Quem sou eu para dizer que não? Depois de tudo que Ele fez por mim. Não é verdade? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor Jesus um pouco mais nessa noite.